Bom dia, meus queridos, amados irmãos, a paz do Senhor. Que nessa manhã a bênção e a graça do Senhor alcance a cada vida nesse propósito. Amados irmãos, quando Jesus, ele ressuscitou, ele deu uma ordenança aos seus discípulos para que estivessem reunidos num lugar para que pudessem comprovar e receber o poder do Espírito Santo. Nessa manhã queremos refletir que o ministério de Jesus Cristo, ele sempre foi pautado, no revestimento do Espírito Santo. Jesus era 100% Deus, 100% homem, mas que toda a sua obra, ele foi realizado porque o Espírito Santo foi o seu guia, o Espírito Santo revestiu ele com essa autoridade para que ele pudesse estar exercendo o ministério. E aqui na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 diz: escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até do dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Graças a Deus. Então, amados irmãos, nós vemos o livro de Atos dos Apóstolos escrito pelo Dr. Lucas, e nós vemos aqui, amados irmãos, que diante daquele cenário, daquela situação, precisaria levantar uma biografia autêntica, dos acontecimentos da vida de Jesus. E nós vemos aqui Teófilo, era um homem que tinha um status muito grande diante do cristianismo e também diante da sociedade. Era um homem influente, poderoso, era um homem rico, e ele patrocinou a Lucas para estar fazendo esse grande tratado, essa grande biografia. E o livro, amados irmãos, que Lucas escreve, o livro de Atos dos Apóstolos, tanto como Lucas, dá o título ali do Novo Testamento, dos livros sinóticos que também ele é citado, ele tem a maior autoridade de estar escrevendo, porque ele apanha relatos, ele vai atrás de testemunhas, ele vai atrás, amados, de coisas aparentemente palpável, confiável. Então ele faz uma biografia de excelência, com várias testemunhas que testemunharam os atos do acontecimento. Mas nós queremos frisar nessa manhã a ação do Espírito Santo. Nós precisamos ter a comunhão com o Espírito Santo. Ele é a fonte que está jorrando água viva dentro de nós. Jesus foi para o céu, mas diz: eis que eu vou para o céu, mas enviarei o Consolador, o Espírito que conduzirá, direcionar o caminho, o juízo e a justiça. E nós vemos que no capítulo 1, versículo 8 diz: ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder e sereis o quê? A minha testemunha. Amados irmãos, muitas vezes nós estamos buscando entretenimentos, estamos buscando conhecimentos humanos, como fazer isso, como fazer aquilo, como crescer, como desenvolver a sua igreja, como você fazer isso, fazer aquilo para ter um conhecimento mais vasto. E a Bíblia é tão clara, amados irmãos, basta você buscar um relacionamento com o Espírito Santo, basta você reconhecer que ele é 100% Deus, e sobre ele está toda a responsabilidade de estar com a igreja. Hoje ele está conosco todos os dias, o Espírito Santo caminha conosco todos os dias.
O Espírito Santo nos vê levantando, nos vê caminhando. O Espírito Santo vê os nossos negócios que nós andamos fazendo, aquilo que nós falamos, aquilo que nós somos durante o dia. Muitas vezes o homem, ele mantém uma máscara, mas ninguém se esconde do Espírito Santo porque ele está conosco todos os dias. E para nós termos agora, amados, uma comunhão verdadeira com Deus, temos que buscar um relacionamento. E o relacionamento é no jejum, na oração, na leitura da palavra e buscar os frutos do Espírito. Hoje as pessoas estão valorizando os dons, que é coisa boa, o dom da profecia, o dom da revelação, esse que eu te digo, vai acontecer isso, aquilo, outro. Muitas pessoas dependendo de pessoas para direcionar, pessoas para dizer, Deus vai abrir uma porta, Deus vai fazer isso. Enquanto o Espírito Santo quer falar para você pessoalmente, eu estou contigo, não temas. Não temas. Porque aquele que busca o relacionamento com o Espírito de Deus, ele vai vencer as batalhas, ele vai amadurecer, ele vai crescer, ele vai buscar na fonte a sua vitória. É por isso que hoje muitas pessoas estão aí nas mãos de enganadores, de falsificadores da palavra, sem ter o entendimento que Jesus disse para os discípulos: não saia espalhado, não saia buscando ali ou acolá, mas fica em Jerusalém, fica junto, buscando, orando, porque ele virá. E nós vemos que eles ficaram ali unanimemente em oração, buscando a presença de Deus e o direcionamento. E o Espírito Santo chegou. E o que ele fez? Revestiu aqueles que estavam ali da unção, do poder, da autoridade. E a partir daquele momento, eles passaram a ser testemunha de Cristo, dos acontecimentos. É isso que nós precisamos. Precisamos mais de revestimento. Precisamos mais de comunhão com Deus. Precisamos mais estar focado, orando, consagrando, se santificando, para que nós possamos vencer as batalhas do dia a dia. E o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então nós vemos que nós não temos que ficar presos nos dons, mas nós temos que praticar o fruto do Espírito. Se você praticar o fruto do Espírito Santo, você vai andar em comunhão com Deus e você vai ver que o céu está aberto para você. As bênçãos do Senhor estão, apalpável, onde você pode pegar as bênçãos do Senhor e você vai ter resposta dentro do Senhor. Então, busque o Espírito Santo. Fortaleça nele e você terá um ministério, você terá uma vida fortificada, cheia de fé, de confiança, porque ele é o teu guia, ele que te guia, porque você é filho de Deus. Eu quero orar por você, Deus, no nome de Jesus, que seja destravado a vida deste homem e desta mulher, que ele venha ter o propósito de buscar o Espírito Santo, o propósito de viver uma vida com o Espírito Santo e ser fortificado. Caia por terra barreiras, demônios do engano, da mentira, caia por terra. Demônios que têm trazido enfermidades, doenças para esta casa, problemas, em o nome de Jesus eu te repreendo e declaro, Pai, essas vidas sendo abençoadas nesse dia, em nome de Jesus. Receba essa vitória. Eu sou o pastor Canuto Veríssimo, o amigo de sempre. Um abraço, fique com Deus.